gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um videocast Escutando Sentimentos, produção do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. Meu nome é Juliana e hoje vamos estudar o livro Mereça Ser Feliz, psicografia de Wanderley Soares de Oliveira e autoria espiritual de Hermance Dufour. Para conversar comigo e para podermos debater, eu convido as nossas amigas Dena Iran. Seja bem-vinda, Dena. Bom dia. E a nossa Olá, tudo amiga Fábia certinho? Andrade. Seja bem-vinda, Fábia. Bom dia. Bom dia, gente. Daqui de volta no podcast. Olha aí, Exatamente. Estamos estamos de voltando. volta. E voltando para estudar, continuar, né, o capítulo da semana passada, que fala sobre camuflagens e projeções. O debate Capítulo ficou tão bom. 17. O capítulo 17, o debate foi tão bom, tão interessante, que a gente decidiu, não, vamos continuar estudando ele, porque tem muito mais a aprender, muito mais a conversar. Tá certo? Vamos Eu lá. espero que vocês, né, quem está assistindo, né, dê o like na nossa página, no nosso programa hoje, e vamos continuar no nosso estudo. Bem, nós falamos primordialmente no primeiro programa sobre camuflagens, né? Eu acredito que ficou bem esclarecido, a gente conversou muito sobre isso. Então, nesse programa, eu vou pedir para vocês falarem mais sobre projeções. O que seriam projeções? Fábia? As projeções são, em continuidade, né? O conteúdo que a gente viu é também uma forma de defesa da nossa mente. Na verdade, o espírito, ele se sente tomado de uma angústia pela inferioridade que ele identifica em si mesmo e começa a projetar-se ou em outra pessoa, ou num ser que ele admira muito, ou em algo que ele quer ser muito. Então, ele começa a fazer essas projeções, fazendo com que saia um pouco, né, da realidade dele e fuja dessa angústia, né? Porque a gente sabe que o ser espiritual, nós como seres espirituais, almejamos e ensejamos o nosso progresso espiritual. E aí tem um determinado momento, Juliana, que não tem jeito. A angústia chega e a gente não dando conta disso, alguns espíritos, eles enveredam, né, pela projeção para diminuir essa angústia. É um escape, na verdade, é uma forma de fugir de si mesmo e fugir dessa angústia do progresso, da necessidade do aperfeiçoamento espiritual, e aí começa a projetar algo que ele ainda não é, para que essa angústia ela se sinta um pouco mais arrefecida, diminuída, né, que ela fique mais confortável. Dena, será que tu Pois podias é. dar um exemplo sobre projeções e até dizer por que elas são mais complexas do que a camuflagem? Foi o que a gente estudou no programa passado. Antes de eu chegar a essa questão propriamente dita, a gente queria só assim mostrar, segundo a irmã, que a gente também concorda, é que diante de um mundo materialista que a gente vive, o que é que ocorre muitas vezes? A competição, as comparações, doenças do afeto, né, problemas patológicos mesmo, que faz com que as pessoas, como Fábia falou, façam essas projeções, crie essa defesa psíquica para não sofrer. Então, assim, a competição é um jogo das aparências, exatamente faz com que ocorram esses problemas. E a projeção ela tem um agravante, né? Porque soma aos mesmos princípios que a gente mencionou na camuflagem, que é o medo, né? A pessoa querer se disfarçar, mas ainda na projeção tem um agravante, que é a obsessão. Então, isso aí é que torna a situação patológica, doentia e de difícil tratamento quando chega a um nível muito alto em que chega-se a essa questão da obsessão.
Porque a gente sabe, no meio espírita, que a obsessão não ocorre de espírito encarnado para espírito desencarnado. Mas a obsessão, ela se dá por uma auto-obsessão e por uma obsessão de encarnado sobre um outro encarnado, levando em consideração que a obsessão é uma fixação, é uma questão que você não muda seu pensamento. Então, isso ocorre muito nas projeções. Ocorre também, como um exemplo você falou, dos pais de uma forma geral, assim, projetar no filho aquilo que ele não realizou. Por exemplo, no campo artístico, né? Quantas mães e pais, principalmente mãe, a gente vê muito isso, né? Que vê a filha bonitinha, o filho bonito, e aí queria muito ser um artista e vai empurrando o filho. Aí a gente tem esses atores e atrizes mirins de sucesso, inicialmente no período da infância, enveredando na puberdade, mas de repente não é bem isso, e tem séries de exemplos danosos, né? Um bem emblemático é aquele garotinho que fez o Esqueceram de Mim, né? Tem essas questões aí que pesam bastante. Então, assim, essas projeções, elas são danosas do ponto de vista da autocobrança, de você ficar sempre se comparando, querendo se projetar numa determinada pessoa, ter uma pseudo-afinidade para estar sempre ali, como diz a música, né, na aba do meu chapéu, né, para dizer, não, no mínimo é amigo de fulano, se é amigo de fulano, tem uma mesma influência que o fulano tem. Enfim, vai ter a mesma projeção, né, que o outro tem. A mesma tem. projeção que o outro tem. Então, isso começa a crescer um negócio patológico, uma situação patológica doentia, que é o que a gente chama dessa obsessão, essa fixação de uma pessoa em relação à outra e em relação a si mesma nessa cobrança excessiva. É isso. Certo. E aí, essas irmãs também falam da questão das facetas da projeção. Quais seriam essas facetas? No caso, são aquelas que eu projeto no outro algo que eu não consigo ver em mim, não aceito em mim. Isso seria uma faceta da projeção? E aí eu estou vendo no outro, mas não vejo em mim? Isso. Ela chama isso de comparação patológica, né? Doentia. A mídia ela tem esse poder de projetar imagens e fazer com que as outras pessoas se arrastem atrás dessas imagens, querendo ser iguais a elas, né? A mídia é um forte condutor dessas neuroses, dessas patologias que a gente vê hoje na atualidade, né? E ela diz que normalmente o que é que acontece? São valores fictícios e fugazes que são colocados à nossa mostra e as pessoas se deixam levar e querem produzir, querem ser daquela forma. É a felicidade, que acho que é a mais comum, a felicidade pela posse, né? Então, só é feliz quem tem muito, quem tem o carro do ano, quem tem a roupa de marca tal, quem mora em determinada casa ou em determinado bairro, ou quem mora em determinado estado. Então, são eleitos, né, algumas marcas que, como diz aquela propaganda antiga, dava charme e distinção. E aí você fica naquela neurose de querer ser igual. Muitas das vezes, aí o que eu vejo muito, as pessoas não podendo usar aquela marca que vai lhe alçar a determinados patamares, aí compra a marca que é fake, mas está lá o nome da marca original e você ostenta como sendo a original, sendo uma marca, né, ilusória, fake, que foi produzida de uma outra forma. Existe também o que ela chama de sucesso no amor pelo sexo. Então, é demonstrar aos outros, fazer com que as pessoas acreditem, né, que o amor verdadeiro é traduzido através do sexo, da prática do sexo, da sexualidade e muito exposta que a gente vê hoje, né? Então, se eu apareço muito com uma determinada pessoa e estou com ela, é porque eu realmente sou amada e amo aquela pessoa. Então, a mídia é essa pedra de toque de Midas, né?
como diziam os antigos, a pedra de Midas que transforma tudo em ouro. E as pessoas que não se conhecem verdadeiramente, não têm os seus valores ainda bem definidos, acabam se encantando com isso e se acham e acreditam verdadeiramente que para ter sucesso, para estar feliz, vão ter que agir daquela forma. Aí é que a projeção realmente acontece. E quando elas não conseguem, dá-se as neuroses, né? E aí a irmã também chama isso de uma auto-obsessão. Às vezes eu estou tão obstinado a querer aquela figura, de querer estar igual àquela pessoa, que eu posso chegar a querer modificar meus olhos, usar a maquiagem igual, eu perco a minha autenticidade, eu perco a minha naturalidade para me projetar naquela pessoa, porque assim eu acredito que eu vou ser feliz. E tem ainda o defeito, né? A projeção do defeito, né? Que a gente acha, vê no outro e não admite que em você também existe, né? E isso aí é complicado, né? Porque, como se diz assim, tem gente que, uma boa parte também, eu até me incluo em algumas situações. Você vê um determinado defeito e não admite que em você também tem, em menor ou maior grau, ou até mesmo, como ela fala, superado em outra existência. Mas aquilo foi tão forte para ser superado que criou um gatilho, que quando você vê em outra pessoa, lhe faz relembrar. Só que nesse momento, quando se trata de relembrar, tem a questão educativa, dizer, poxa, eu estou vendo, mas eu não quero que isso novamente ocorra. É como, por exemplo, hoje, pessoas corruptas, né, num grau elevadíssimo. A corrupção, na verdade, nem tem grau. Quem é corrupto em qualquer situação. O que diferencia é o custo, né, o quanto se beneficiou, mas corrupção é corrupção. Então, em um determinado momento em que a pessoa desperta para o mau uso, né, de sua vida, de seus atos, aí reencarna. Passa pelas situações de superar esse processo, de cumprir com a lei de causa e efeito. Superada essa fase, não é mais corrupto, realmente é uma coisa que abomina, aí reencarna. Quando se depara com uma questão de corrupção, aquilo dentro da pessoa se torna uma coisa revoltante, né? Não que não seja para se revoltar, mas é aquela coisa bem patológica, né? De você não admitir, de não querer entender, de não querer julgar, de forma, né? Julgar, sabe? Se tivesse ali algo para apedrejar, apedrejaria, né? Como o exemplo de Jesus, atira a primeira pedra quem não tem defeitos, né? Então, seria, por exemplo, essa pessoa que primeiramente iria pegar a pedra, porque despertou nela exatamente aquilo que ela não admite que teve ou que ainda tem, né? Que de repente, numa determinada oportunidade, podia vacilar. Enfim, essas projeções são como a camuflagem. Ao a pessoa perceber isso em si, é uma fonte de aprendizado, né? Para você identificar e saber o que fazer, como o Fábio já comentou em outra oportunidade, né? Quando você identifica, você tem condições, efetivamente, de dizer, pronto, identifiquei, recebo essa sombra que eu tenho em mim e eu vou transmutá-la, né? Vou dar um destino correto para ela e não jogar debaixo do tapete. Ou então dizer que só o outro é que tem, né? Só o outro que tem, exatamente. Existem projeções, se a gente pudesse comparar, dizia assim, existem projeções por bem e por mal, né? Sim. No mal, quando eu identifico aquilo que eu tenho e não quero admitir, e aí eu identifico muito fortemente no outro, e aquela outra projeção, que é eu querer ser e idealizar que eu vou ser igual àquela outra pessoa. E tão obstinadamente que aquilo me causa uma doença, e eu não identifico isso. Eu quero, por todas as formas, ser igual a fulano. E a gente não vai ser igual a ninguém. Porque nós somos matrizes únicas, né, Denaira?
Somos Isso. matrizes únicas. Eu não posso nunca querer ser igual a Deinaran. Deinaran tem a história espiritual dela, tem a construção particular dela, de todas as Exato. qualidades, né? Vai trabalhando as suas dificuldades morais, afetivas, emocionais, psicológicas ao longo dos milênios. E ela está nesse ponto que está hoje, tem muito, né, com certeza, a aprimorar. Então, eu nunca vou ser igual a Deinaran, como Deinaran nunca vai ser igual a mim. Então, é uma grande ilusão eu estabelecer alguém como um padrão e querer me projetar e querer ser igual àquela pessoa, porque a gente nunca vai conseguir. E é nisso exatamente que a irmã Sidupor nos chama a atenção, quando ela diz que isso pode virar uma neurose, né? Uma auto-obsessão. Uma coisa agora me chamou a atenção e me fez lembrar, ou me lembraram de comentar, não sei, é que se a gente for ter assim como projeção, é aquilo que Jesus falou assim para a gente, né? Que nós somos a semelhança do Pai, fomos criados à semelhança e não igual ao Pai. Então, se essa busca que a gente tiver de projeção positiva, que seja essa em busca do aperfeiçoamento para que sejamos um dia, sei lá quando, a semelhança do Criador, em termos de bondade, em termos de melhor como espíritos, né? E é tanto que isso é um processo que quando a gente faz isso, ou tenta e não consegue, né, ser como até o próprio Cristo, que é coisa dificílima, mas é a nossa busca, as pessoas sofrem exatamente porque cria uma cobrança excessiva que não está podendo dar conta hoje diante dos diversos passos da escala evolutiva que a gente tem necessidade de fazer, para que seja algo verdadeiro e não falsier, né? Então, a gente tem que ter realmente como um projeto positivo essa busca de crescimento para que a gente possa um dia ser filhos, né, à imagem e semelhança do Pai. Pelo menos isso, né, é o que eu entendo como positivo, porque as demais situações são muito difíceis. Na verdade, o modelo já existe, né, para que a gente possa seguir. E o modelo é Jesus. Né? Se a gente Então, um quiser projeto da gente, uma projetar, projeção positiva, né? se a gente quiser um projeto de perfeição, é a gente tentar seguir e reprisar, né? Reeditar todas as atitudes de Jesus. Ou seja, como Jesus agiria se tivesse. Eu estando no lugar de Jesus agora, como eu deveria agir? Né? Se fosse Exato. Jesus em determinada situação, esse é o modelo que a gente deve perseguir. Se fosse Jesus nessa determinada situação que eu vivo hoje, como é que ele agiria? E aí eu buscar agir o mais próximo possível. Essa é uma projeção extremamente feliz, promissora, né, para nós que somos seres espirituais eternos. Essa é a nossa, deve ser a nossa busca. Exatamente. Exato, isso mesmo. E aí, a gente continuando, né, nessa nossa conversa, a irmã se fala sobre desculpa, gente, sobre circunspecção. E o que seria essa circunspecção que ela aborda? Fábia? Se eu não me engano, é você voltar-se para si mesmo, né? Mas voltar-se para si mesmo de uma forma inclusiva. Né? É um desafio. É você tentar, uma das formas, né, que ela nos coloca da gente vencer essa mania que a gente tem, essa defesa espiritual, essa defesa da nossa mente, que é a projeção. Uma forma da gente vencer é a gente fazer uma verdadeira viagem no nosso mundo interior. E essa viagem do mundo interior seria essa circunspecção, é a gente fazer essa imersão em nós mesmos, mas não nos isolando dos demais, nem nos isolando do mundo. Fazer essa circunspecção, avaliar o que a gente tem de pontos de melhoria, né? Porque
a gente não é defeituoso, né? A gente tem pontos a melhorar, porque a nossa matriz é perfeita, somos filhos de Deus e por isso a nossa matriz é perfeita. Então, a gente tem muita coisa ainda para melhorar. Então, que essa circunspecção, que essa volta para dentro de nós mesmos, essas avaliações que a gente precisa fazer, que ela seja constante e que ela não se resuma somente a gente, que a gente não se isole nesse processo, mas que a gente esteja sempre buscando o apoio de outras pessoas, da família, né? Vendo do lado de fora aqueles modelos que a gente realmente pode tentar buscar e seguir. Exatamente. Eu também me lembro agora de uma parte da passagem assim, que a circunspecção é uma cautela, né? É a prudência, né? Segundo o dicionário. Então, essa circunspecção, assim como o Fábio falou, essa imersão em si mesmo de forma cautelosa, com prudência, buscando exatamente também o que Fábia falou, que são esses valores que nós já conquistamos, né? E também a gente perceber o que se precisa melhorar, que é o que a gente estava também comentando em outro momento, que é a responsabilidade afetiva, é a responsabilidade consigo próprio, né? É a questão da amorosidade, o auto-amor. Então, essa circunspecção, essa imersão cautelosa ao seu mundo interior, tanto em si, como quem chega ao centro. Porque quando uma pessoa começa a frequentar um centro, ou quando se torna até mesmo um trabalhador, existe um somatório de almas, né, que tem todas essas defesas ao longo de suas vidas. Sou eu que tenho as minhas defesas, Ju que tem as defesas dela, Fábia e tantos outros amigos que também têm as suas defesas. Então, esse acolhimento, como Fábia estava dizendo, a si mesmo e aos colegas, aos colaboradores do centro, aos frequentadores, tem que ser de forma cautelosa, circunspecta, para que, quando for feita essa imersão, ela não ser danosa, não criar pessimismo, não criar tristezas e não criar a fuga, porque quando você percebe que não dá conta, uma das formas é a fuga de si mesmo, a fuga do próprio centro mesmo, que as pessoas ficam, é muita cobrança, é muita coisa, isso é muito pesado, tá muito difícil para mim. Muita responsabilidade. Muita responsabilidade, entendeu? Então, as pessoas têm que compreender que essa imersão de forma cautelosa, de forma circunspecta, ela precisa ser realizada. Você não pode viver fugindo de você o tempo todo. Mas também tem que ser em doses homeopáticas para que aquilo possa ser trabalhado verdadeiramente dentro de você, para não se criar as camuflagens novamente. E também fica aquela coisa rodando, né? Então, é por isso que ela fala sobre as pessoas, principalmente as pessoas que estão iniciando, né, o conhecimento da doutrina, a frequentar o centro, a ser colaborador. Então, tem que ter esse olhar cauteloso e de longo prazo, para que não se vá se fazer julgamentos até mesmo, assim, né? E, de repente, a pessoa não ter condições nenhuma de dar continuidade ao seu desenvolvimento. A prática meditativa é muito importante, né, nesse caso, né, dessa abordagem interior. A prática meditativa é extremamente benéfica à medida que você vai fazendo isso, né, como uma prática de vida, você vai conseguindo essa rotina de estar sempre em conexão com você mesmo, identificar o seu ritmo, identificar principalmente as suas potencialidades. Porque qual o risco dessa imersão? É você
que não tá muito preparado para fazer isso, identificando as suas dificuldades, né, na parte afetiva, do sentimento, seja o que for, você, assim, ficar tão transtornado com você mesmo que você desiste. E aí você reforça a projeção e a camuflagem, né? Então, essa volta, esse para dentro de si mesmo tem que ser de uma forma muito moderada, muito devagar, Cuidadosa, né? cuidadosa, né, para que você vá se amando. A grande intenção, o interesse disso, o que a gente quer tirar disso, é que você identifique o seu potencial, que você tem, está lá. Você é uma pessoa que está em construção, mas você tem muitas potencialidades, você já conquistou muito. Então, se debruça sobre isso que você já conquistou, vê isso de uma forma extremamente positiva, olha também para o lado que ainda está em construção e diz, não, de posse de tudo que eu já sou hoje, eu agora quero também, né, fazer com que esse meu outro lado, que não está muito bom, que ele chegue nesse mesmo patamar. Né? Então, é ser generoso, é ser benévolo consigo mesmo, nesse olhar para dentro. Exatamente. E também, vocês falando essa questão dessa circunspecção, da meditação, né, para ajudar, eu me lembrei também da possibilidade de a gente pedir ajuda externa, né, da ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, para ajudar nesse autoconhecimento, né? Entender o porquê ou para quê dessa camuflagem, dessa projeção. Porque tudo tem um objetivo, né? Tem um porquê. Então, entender as raízes de onde vem, o porquê acontece. Esse, acredito eu, seja um dos objetivos de você identificar que você tem essa camuflagem, de como ela age em você, né? Como age nas suas relações, seja no centro espírita, na família, no trabalho, na relação com os amigos, e saber como você pode lidar com ela. E entender quais sentimentos, quais atitudes estão por trás dela. Aí sim, né, você vai tirar a lição, vai aprender e vai se modificando. Lembrando também que é algo que a gente sempre fala, que não é algo assim, da noite para o dia. Ou é, e eu é que estou aqui errada na Não é. história. E se sentir que está angustiando demais, pede ajuda sim, procura ajuda de um profissional, né, que possa te orientar nos teus pensamentos, nas tuas percepções. Às vezes a gente costuma ser um julgador implacável conosco mesmos, né? A gente quer se punir, né? E o objetivo não é esse. O objetivo é o reconhecimento, é olhar friamente para a questão, né? Friamente para aquilo que a gente sente e elaborar o melhor dali. Então, se por acaso não estiver dando conta, meu amigo, procure ajuda de um amigo, procure ajuda de um profissional, que essa seria a forma mais interessante de um profissional, e vai fazendo a tua caminhada espiritual em rumo ao progresso. Exatamente. Dena, mais alguma observação? Não, o que eu tenho a dizer, assim, como fechamento, né, do que a gente leu e estudou e está aqui comentando, mas que tem que ser lido também por quem está nos assistindo, né, não tem a menor dúvida, até para que também faça uma releitura, e como é uma coisa pragmática do Espiritismo, que ela seja lida, racionalizada, questionada e debatida. Eu, como um fechamento assim, eu quero dizer que a camuflagem e a projeção, ela tem a sua forma patológica, que é exatamente essa que a gente está tratando, né? Existem as questões positivas para algumas situações dentro de um ambiente, né? Você, por exemplo, no caso, como a gente falou, existe uma projeção positiva, porque é aquilo que você tem uma meta a chegar, né? Então, é positivo,
você ter como Cristo, já que a gente está falando, né, no caso espírita, a nossa meta. Então, vamos nos projetar para aquele ponto, né? Então, no caso de uma camuflagem positiva, como ela falou aqui, uma defesa do inseto, por exemplo, para que ele não seja engolido, né, por alguém, ele se camuflou ali. Então, existem situações que a sua personalidade, você tem que trabalhar ela para que essa impulsividade sua não chegue a causar um dano. Então, você vai trabalhando isso. Então, em um determinado momento, você tem uma certa camuflagem para que você tenha isso como um ponto de partida para que você seja melhor. Então, por exemplo, eu não posso, não devo mostrar a minha ira. Eu estou irada, mas eu não vou. Então, eu respiro fundo e vou tentar agir com parcimônia. Mas isso é uma coisa saudável. Você teve essa camuflagem de uma pessoa acordada. Mas deixa claro que eu estou me esforçando para isso. É como me faz lembrar uma história de São Francisco, que foi lá conversar com um leão que estava causando sérios problemas à vizinhança, né, à aldeia. E aí, depois de ele acatou a ideia, né, do São Francisco, se camuflou de bonzinho, mas se camuflou a tal ponto que lhe causou um sofrimento, porque as pessoas foram lá e começaram a puxar o rabo dele, a puxar o pelo dele. Num determinado momento, São Francisco vai lá e vê o pobre do leão quase morto. Foi o que aconteceu. O senhor não disse para eu ser bonzinho? Sim, mas de vez em quando você fazer um rugido, não precisa morder, mas fazer um rugido para ninguém fazer isso que fizeram com você. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente está comentando, está estudando, essa questão patológica que leva a situações de que a pessoa perde sua identidade, que a pessoa fica na dúvida entre o querer e o poder. Ou seja, são questões que mostram que você está adoecendo por querer ser aquilo que você não é, para satisfazer a B e a C. E, ao mesmo tempo, você não consegue dar conta de si mesmo. Então, as pessoas não levem assim ao pé da letra, né? A letra mata, você tem que estudar, tem que racionalizar e tem que compreender essa patologia que é a camuflagem e a projeção. Pelo menos é isso que eu queria que quem tiver aqui, os internautas, né, ficassem atentos a isso. Eu não sei se Fábia também tem essa mesma compreensão que eu estou falando. Isso mesmo. Essa questão patológica é importantíssima, né? Que a gente se debruce sobre ela para que a gente não caia, né? Não se enrede dessa forma e que saiba vencer essas dificuldades de assumir. Na verdade, a projeção e a camuflagem acontece quando a gente tem dificuldade de assumir as dificuldades que a gente tem interiores. Então, assumir isso, pensar sobre isso, meditar sobre isso, são remédios importantes, né, para que a gente não caia novamente nessa cilada. Exatamente. Meninas, o programa foi maravilhoso. Já terminou. Passou rapidinho, né? Passou rápido. Não foi. E nós estamos encerrando aqui o nosso segundo programa, né, do ano, onde demos continuidade, né, ao capítulo Camuflagens e Projeções. Agradecemos muito a sua visita aqui no YouTube, no nosso programa. Pedimos o seu like, né, convidamos você a assistir as outras conversas que temos aqui nesse ambiente, né? Temos estudo, temos palestras, temos outros capítulos que já foram debatidos, então procura, assiste, vai ser muito proveitoso para você. E também lhe convidamos a ir ao GESP, a conhecer a casa, né? A assistir a palestra,
Nós estamos voltando agora no dia 21, né, ao presencial. A partir das 5 horas da tarde nós temos palestra. E aí convidamos todos vocês. Denairan, muito obrigada, Dena. Nada. Foi um prazer Foi um estar com todas prazer. vocês. E Foi com um todos, prazer né, que estão. Exato, ter você aqui no programa de hoje. Fábia, também muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui no programa de hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar aí confabulando, trocando ideias com vocês e convidando os internautas que vão nos ouvir a fazer a sua leitura, tirar as suas conclusões, né? O que a gente trouxe aqui é a nossa percepção, que seja interessante para você. Leia, tire as suas conclusões, né? E siga adiante com a leitura do livro, né? A gente está fazendo aqui só um demo, uma demonstração, uma pequena demonstração. E aí, como esse conteúdo, eu tenho certeza, vai ser interessante para vocês, deem um like, para que a gente possa manter, né, esse conteúdo na plataforma. Então, Exatamente. fica aqui o nosso convite para os próximos programas, que possamos estar juntos novamente. Sim. Exato. Com certeza. Tchau, gente. Tchau. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.